E aí pessoal, aqui é o Roberto. Hoje a gente vai encarar um tema que poucos falam, mas que todo mundo sente na pele: o medo. Porque sim, trader sente medo. Quem diz que não sente, tá mentindo. Ou nunca colocou o dinheiro real na mesa. Medo de perder, medo de errar e medo de ficar travado. Medo de tomar decisões erradas e medo faz parte do jogo. A diferença entre quem quebra e quem vive disso não é a ausência do medo. É a capacidade de entender ele, de reconhecer os próprios erros e de construir um sistema que te proteja. Nesse vídeo eu vou te mostrar as 10 principais coisas que os traders têm medo e que muitas vezes nem sabem que é medo, acha que é outra coisa. Vamos dar nome aos bois e depois eu vou mostrar na prática 5 trades reais com análises técnicas para você ver como aplicar isso no dia a dia. Se você já sentiu aquele frio na barriga na hora de apertar o botão, fica comigo, porque hoje a gente vai encarar os medos de frente e vamos nessa. Antes de entrar nos trades, eu quero que a gente entenda essas 10 coisas que, no fundo, são medos disfarçados e o mais importante, como lidar com cada uma delas. Medo número 1, medo de operar sem sistema. Esse é o primeiro e muita gente tem medo de se comprometer com o sistema. Acha que vai perder a oportunidade, mas a verdade é que até o melhor trader do mundo não opera sem um plano. Ter um sistema não é frescura, é sobrevivência. E se você não tem regras claras, o mercado vai te engolir. E o pior, você nem vai saber por que perdeu. Medo número 2. Medo de criar um algoritmo. Esse que é parente do primeiro, ter um sistema na cabeça não basta. Precisa estar escrito passo a passo. Se acontecer X, eu faço Y. Se acontecer Z, eu faço W. Sem isso, você vai improvisar na hora do desespero e improviso. Em trade é sinônimo de prejuízo. O trade profissional não decide na hora, ele já decidiu antes. Medo número 3, medo de colocar stop. Esse é clássico. A gente olha pro gráfico, vê que tá no negativo e pensa, vai voltar mais um pouco. Aí o mercado cai mais e mais e mais. Stop não é admitir derrota. Stop é proteção, é você dizer até que eu posso perder, depois disso não. Quem não usa stop, uma hora ou outra vai tomar um prejuízo. E quem vai tirar ele do jogo pode demorar um mês, um ano, mas chega. Medo número 4 é o medo de gerenciar o risco. Muita gente nem sabe o que é gerenciamento de risco. Acha que é só colocar stop e pronto. Mas é muito mais que isso. É saber quanto do seu capital você vai arriscar em cada operação. É saber quando aumentar, quando reduzir. É ter regras claras sobre isso. E sem gerenciamento de risco, você pode acertar 10 trades seguidos e perder tudo no 11º. Porque quando erra, erra grande. Medo número 5. Medo de segurar o lucro. Esse é engraçado, porque parece contraditório. O trader entra numa operação, ela começa a dar lucro e ele já quer fechar. Melhor garantir. Só que muitas vezes o mercado ainda tinha muito para andar. Você fecha a operação com lucro pequeno e depois vê o preço disparar. Medo de segurar o lucro te faz perder grande parte do potencial. Se a sua estratégia, se a sua análise diz que o movimento não acabou, aprende a deixar correr. Medo número 6, medo de registrar os resultados. Esse aqui ninguém admite, mas é real. O trader tem medo de anotar as operações, porque não quer encarar os erros. Prefere viver na dúvida, no acho que estou indo bem. Só que, sem estatística, você não tem ideia do que funciona e do que não funciona. Você não sabe se está melhorando ou se está repetindo os mesmos erros. Estatística não é para te julgar, é para te ajudar. É o espelho do seu trading. Medo número 7, medo de seguir a estratégia. O cara tem um plano, mas na hora da operação ele muda, inventa motivo. Ah, mas agora o cenário mudou. Ah, mas parece que vai virar. Na verdade, ele só não consegue seguir o que ele mesmo definiu. Mudar a estratégia no meio do jogo é o caminho mais rápido para confundir a cabeça e destruir a sua consistência. Estratégia se ajusta fora do horário de trade, olhando os dados, nunca na hora do desespero. Medo número 8, medo de arriscar o tamanho certo. Esse é o oposto do medo de arriscar. Aqui o trade arrisca demais e coloca 10%, 20% do capital numa operação. Acha que vai acelerar os resultados. Só que quando a operação vai contra, a conta queima rápido. Risco alto não é coragem,
é burrice. O tamanho certo é aquele que te permite continuar vivo amanhã, mesmo que você perca várias seguidas. E o medo número 9, medo de operar em um momento emocional. Esse é silencioso. Você pode estar no gráfico, mas o melhor setup do mundo. Mas se dentro de você tem briga com a esposa, dívida no cartão, dor de cabeça, noite mal dormida, sua decisão vai ser afetada. O mercado não liga para o seu emocional. Ele vai te punir se você operar desequilibrado. Aprende a reconhecer quando não é o dia de operar. O mercado vai estar lá amanhã. Último medo, medo número 10. Medo de não fazer tudo agora. Ansiedade de querer ganhar tudo de uma vez. O trader entra em várias operações ao mesmo tempo, arrisca mais do que deve, quer compensar o tempo perdido. Só que essa pressa é a maior inimiga. O mercado não vai fechar. Não precisa ganhar hoje o que você planejou para o mês. Paciência é uma das habilidades mais subestimadas no trade. Quem tem pressa quebra. Quem tem constância sobrevive. Beleza? Agora que já nomeamos os medos, a pergunta é: o que fazer com eles? E a resposta está em uma palavra: algoritmo. Mas não é algoritmo de computador, é algoritmo de comportamento. Um passo a passo escrito e detalhado que você segue religiosamente. O algoritmo precisa começar com a análise do dia anterior. Olhar o que deu certo e o que deu errado. Porque erro de trader acontece por dois motivos: sistema ruim ou operador ruim. E você só vai saber qual é se tiver registro. E o seu algoritmo tem que ter que horas você opera, que ativos você opera, quais setups você espera, quanto você arrisca por operação, o que fazer quando acerta, o que fazer quando erra. Quando parar no dia, pode até parecer chato no começo, dá trabalho. Mas é isso que separa quem vive do mercado e quem passa por ele. Você pode até tentar operar sem, mas com 100% de certeza, uma hora você vai ter um prejuízo grande e vai acabar criando um. Por que não cria antes? E uma coisa importante: seminário não resolve. O seminário te dá direção, mas 90% do trabalho é seu. E você pode assistir 100 webinars, ler 50 livros, mas se não sentar e construir o seu algoritmo, não vai sair do lugar. Agora que a cabeça está no lugar, vamos para a prática. Eu vou mostrar 5 traders reais explicando o que eu olhei e por que eu entrei. Isso aqui é análise técnica pura, sem firula. Vamos lá. Trader 1, compra call por continuação de tendência. Olha esse gráfico. O que a gente vê aqui? A gente vê uma sequência de velas verdes e cada máxima é mais alta do que a anterior. Isso é uma tendência de alta clara. Agora, olha o RSI. Ele está lá em cima, mas não está gritando. Ele se mantém acima do meio, acima de 50. Isso significa que os compradores estão no controle. O impulso está ativo. Depois de um movimento forte, a gente vê uma vela vermelha pequena, mas é só uma. O preço não desaba, é um recuo fraco e logo depois volta a subir. E o que eu faço aqui? Eu entro na compra, na continuação, porque a tendência tá. O recuo não quebrou nada. E o RSI confirma que a força ainda é dos compradores. Expiro em 15 minutos e deixo o movimento rolar. Vamos para o trade 2, compra call por reversão do RSI. Olha esse gráfico. Antes o preço estava caindo e o RSI ele foi lá para baixo, passou de 30. Isso é zona de sobrevenda, significa que o ativo ficou barato demais. Os vendedores podem estar se exaurindo. E aí o que acontece? O RSI começa a virar. Ele sobe, sai da zona de sobrevenda. Isso é um sinal de que a força dos vendedores está acabando e os compradores estão começando a aparecer. A gente não precisa esperar o preço explodir. Quando o RSI dá esse sinal, eu já me preparo, confirmo com uma velinha verde aparecendo e entro na compra. É uma entrada por reversão do RSI, que é um dos setups mais clássicos e que funciona muito bem no mercado sem tendência forte. Vamos
Vamos para o Trading Days, venda, put. Após sobrecompra e reversão, esse é um dos meus setups favoritos. Olha o que acontece aqui. Do nada, uma vela verde enorme e de repente o preço dispara. Isso geralmente acontece quando sai uma notícia ou entra uma ordem grande, o mercado ferve, o RSI dispara também, vai lá para cima e passa de 70, entra em sobrecompra. O mercado tá quente demais. Aí vem a parte importante. Logo depois desse impulso, aparece uma vela vermelha forte. Os compradores não conseguiram segurar e começaram a realizar lucro. O mercado vai virar. E aí o que eu faço? Eu espero a vela vermelha fechar, confirmando que a pressão mudou. O RSI já está saindo da sobrecompra, virando para baixo, eu entro na venda. É um trade de reversão após o impulso violento. O mercado se corrige e eu vou junto. Trader 4, compra, call, após correção em tendência de alta. Aqui é um exemplo clássico de pullback. A gente tinha um movimento de alta forte, subiu bem, com força, e depois o preço deu uma parada. Vieram algumas velas vermelhas pequenas, mas olha com atenção, essas velas vermelhas não são grandes, não tem pressão de venda. É só um descanso. Os compradores estão realizando um pouco, mas não estão perdendo o controle. E o RSI, ele não foi para o fundo, ele caiu um pouco, mas se manteve ali na região do meio, por volta de 50, e isso é importante. Significa que os vendedores não dominaram, é só um recuo normal. E quando o preço começa a subir de novo, eu entro na compra. É continuação de tendência depois de um recuo saudável, um dos setups mais seguros que existe. Trade número 5, compra, call, após sobrevenda e início de recuperação. Esse é o último trade. E olha o que a gente tem aqui. Antes, o mercado caiu bastante, série de velas vermelhas e o preço despencou. Mas aí parou, o preço parou de cair e começou a andar de lado. Isso é um sinal de que os vendedores perderam força. Eles tentaram empurrar mais para baixo, mas não conseguiram. O RSI estava lá embaixo, abaixo de 30, na sobrevenda. Agora ele começou a subir e sai da sobrevenda. Isso é um sinal de que os compradores estão entrando. E a entrada aqui é na compra depois que o RSI já deu o sinal e o preço já mostrou que parou de cair. É um trade de reversão por exaustão dos vendedores. Simples, limpo e muito eficaz. E aí pessoal, a gente passou pelos 10 medos que todo trader enfrenta e mostramos 5 trades reais com análises técnicas para você ver como aplicar na prática. Mas o que eu quero que você leve desse vídeo não são os trades, são as lições. E a primeira é que medo é normal e todo mundo sente. A diferença é que o trader profissional não deixa o medo tomar conta. Ele constrói um sistema, um algoritmo, regras, e quando as regras estão escritas, o medo perde a força. A segunda é que erro não é fracasso. Erro dado é informação, mas para usar essa informação, você precisa anotar, precisa ter estatística, precisa olhar para si mesmo com honestidade, e sem isso, você vai repetir os mesmos erros para sempre. E a terceira é que não existe segredo, não existe fórmula mágica. O que existe é trabalho. Sentar, estudar, testar, errar, corrigir e continuar. É construir o seu algoritmo, mesmo que precise refazer ele 4 ou 5 vezes. É normal. E a última é que o mercado não vai embora. Ele vai estar lá amanhã, na semana que vem, no ano que vem. Não precisa ganhar tudo hoje. E não precisa fazer tudo agora. A pressa é inimiga da consistência. E se você levar só uma coisa desse vídeo, que seja isso: construa o seu algoritmo. Coloque no papel o que você faz, quando faz, quanto arrisca e como age. Isso vai te salvar
mais do que qualquer curso, qualquer indicador ou qualquer guru. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aquele like, compartilha com alguém que também está nessa caminhada e me conta nos comentários qual desses medos você mais se identificou. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço e bons trades!